Quantos participaram pelo menos uma vez ou duas aí do cerco de Jericó? Alguém participou? Que bom, não é? Uma semana aí de oração, graças ao bom Deus, né, que trouxe e continua trazendo aí muitos frutos, né? Hoje mesmo conversava com um jovem que estava aí com a vida toda angustiada, né? E o Senhor, no cerco de Jericó, fez uma grande obra, né? E não só no cerco de Jericó, graças a Deus esse grupo tem sido uma bênção na vida de muita gente, mas a vida tem me ensinado que muitas pessoas que recebem graça, recebem bênção, às vezes você encontra depois de um certo tempo e a pessoa está assim, uma vida totalmente desregrada, totalmente abandonada, não por Deus, mas de Deus, né? De vez em quando eu fico surpreso, né? A gente está nessa caminhada, graças a Deus, há um tempo grande já, e às vezes você encontra pessoas que caminharam com a gente, que receberam bênçãos, assim, curas, né? Estão assim, totalmente perdidas, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa, fez seminário com a gente, teve um toque assim de Deus, né? E a pessoa falando que se afastou, se envolveu com outras seitas, largou do esposo e por 4 meses foi viver com outra mulher. Você acredita num negócio desse? Olha que coisa assim impressionante, né? Pessoa que caminhou, conheceu, se não toda, mas pelo menos um pouquinho dessa verdade, de repente abandona tudo, vai para uma religião que ela mesma depois declarou para mim que ela sabia que ia contra a Bíblia, foi invocar outros deuses mesmo, fazer aí tanta coisa, né? E largou do marido, ficou um tempo sozinha e depois foi viver 4 meses com outra mulher. Não é o homem não, a mulher mesmo, né? Uma mulher, tal. E eu assim, e volta e meia eu encontro casos desses, né? Eu me lembro que um dia eu estava entrando no Salesiano na missa e uma senhora que tinha quebrado o braço falou para mim: eu sei que você não vai gostar, mas eu quebrei o meu braço e fui lá na feiticeira para fazer um benzimento. Eu falei: olha, eu não ganho nem perco, né? A Bíblia condena a feitiçaria, a Bíblia condena a invocação dos mortos, mas se você quer fazer, fica à vontade, né? O que eu posso fazer? A vida é sua. E eu queria falar de uma pessoa que passou por isso. Um homem que foi escolhido por Deus, mesmo sendo nada, mesmo sendo pecador. Quem aqui é pecador? Então, empatamos, né? Mesmo sendo pecador, mesmo sendo nada, Deus chamou este homem para ser o primeiro rei de Israel. Isso está na primeiro livro de Samuel, no capítulo 9. Samuel, no comecinho da Bíblia, é o 8º livro da Bíblia, né? Em Samuel, no capítulo 9 e em diante, né? Eu vou ler algumas coisas do 9 e do 10 aqui. Este homem chama-se Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Só para você poder se localizar dentro da história, o povo judeu, né, os israelitas, eles haviam sido escravos 400 anos no Egito. Aí eles vieram para essa terra prometida, conquistaram a terra, e durante muito tempo eles não tiveram rei. Só que de repente eles olharam para o povo em redor, e todo aquele povo tinha um rei, e eles também queriam ter um rei. Tanto que quando o profeta Samuel fala sobre isso no capítulo 8, né, no versículo 7, Samuel fica bravo com o povo, né, porque falava assim: vocês não precisam de rei, vocês têm Deus. E ele foi ficar bravo com o povo, e Deus falou assim: Samuel, fica tranquilo, não é você que eles estão rejeitando, sou eu. Deus dizendo, né? Já que eles querem um rei, eu vou escolher um rei. E então Samuel vai, capítulo 9, a partir do versículo 18, 1 Samuel capítulo 9, 18, quando Samuel chama Saul e diz para ele as coisas que estavam no coração de Deus. No versículo 20 ele fala, né? De quem será toda a beleza de Israel? Não é porventura tua
e de toda a casa de teu pai? E então Saul responde, versículo 21, preste atenção nisso, gente. Quem era Saul? Pela boca dele. Não é uma pessoa dizendo você, não. Ele mesmo diz assim, ó: eu sou um benjaminita, ou seja, da tribo de Benjamim, filho da menor tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos, e a tribo de Benjamim era a menor tribo. Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Olha que coisa interessante. O próprio Saul fala assim, mas olha, eu sou dos menores, e entre os menores, a minha família também é a menor. Mas Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Tanto que quando ele vai escolher o próximo rei, que é Davi, ele vai dizer exatamente isso, né? Davi é o mais novinho da casa dele, o mais fraco. Aí quando Samuel vai na casa de Davi, vai entrando um por um, aí Samuel fala assim, nossa, esse é grandão, bonitão, fortão, né? É esse. Deus fala, não é esse. Aí entra o outro, não, então esse aqui, que esse aqui é mais alto, não é esse também. Aí entra todos e nenhum é, porque Deus escolheu o menor também para o segundo rei. Mas voltando a este primeiro rei, ele era nada. Nada. Alguma vez você já se olhou no espelho e se sentiu assim? Alguém já passou por isso ou não? Ou só eu? Já passou por isso? Às vezes você vê teu filho te pedindo uma coisa e você não pode dar. Já passou por isso? Aí você se olha no espelho e fala, nossa, que nhaca que eu sou, né? Ou então você lutou contra um pecado e caiu, né? Jurou que ia passar a quaresma inteira sem tomar coca, e ontem você esqueceu, né? Aí ontem você foi na almoção lá de domingo e crau na Coca-Cola, não é assim? Aí você se sente aquele nada, meu Deus, nem a Coca-Cola eu consigo largar, foi propaganda de graça, eu estou ficando mole mesmo, viu? Né? Jurei que eu não ia comer carne, mas esqueci, fui no espetinho da esquina e crau de novo, né? Não é assim, a gente, ou então até coisas piores mesmo, né? Falei que eu não ia mentir, aí vem o Marinho e pergunta assim, eu estou bonito, aí você fala, tá, mentiu. Triste, né? Acabou de mentir, não é assim? A gente fala que não vai fazer, e quando menos pensa, faz. Não vou mais pegar aquele dinheiro que eu pegava emprestado do meu patrão, sem ele saber, né? A gente pega um dinheiro emprestado do patrão sem ele saber, de vez em quando não pega. Um dia eu vou pagar, né? Mas Deus sabe. Aí você falou, não vou pegar mais escondido dele. Aí você foi lá e pegou, caiu de novo. Não vou mais olhar para a mulher dos outros, olhou de novo. E assim por diante, né? A vida vai nos levando. E a gente faz aí de vez em quando, você não se sente assim, o nada. O nada. Quantas experiências eu poderia contar para vocês, né? Eu me lembro uma vez que meu filho chegou numa época que a gente estava passando uma dificuldade grande ainda. E aconteceu não sei o que, ia ter uma viagem e a gente não podia pagar, né? E aí eu fui colocar meu filho para dormir, ele nem sabia falar direito, né? Ele falava tudo errado ainda, né? Ele trocava o R pelo L, né? Então, aí eu falei, filho, nós não temos condição de ir porque o papai não tem dinheiro. Lá em casa a gente sempre jogou muito limpo, né? A gente, né? O papai e a mamãe não tem dinheiro, nós estamos passando uma situação difícil. Papai, quer dizer que nós é pobre? Nós é pobre, papai? Falei, filho. Nós, nem o português o infeliz sabe, nós é pobre, né? Mas é isso mesmo. E é difícil, gente, aquele dia eu levantei daquela cama assim, pensa num pai angustiado, porque é difícil. Eu sei como que é. Um filho chegar para você e falar, pai, eu quero, e você fala, filho, eu não posso dar. É difícil, não é fácil. Eu imagino quantas pessoas passam por isso, né? O filho passa na faculdade e o pai não tem o dinheiro para pagar a tal da mensalidade, né? Sabe? O filho tira a carta e quer sair de carro e o pai não tem dinheiro nem para pôr gasolina, né? Quando não tem nem o carro, né? É difícil. Aí você se olha no espelho, ou às vezes ainda vem alguém para ajudar, né? E te detona mesmo, né? Tá vendo? Se você tivesse feito tal coisa, não é assim? Tá vendo? Se você tivesse estudado, aí pronto, aí você já estava no chão, né? Aí você passa do chão. Saul era nada. Nada. Sabe nada? Era nada. Da menor tribo, e daquela menor tribo ele era da menor família. Era nada. E se você for pegando a palavra, vários eram assim. Mateus, ou Levi, né? Era um cobrador de impostos, era a raça mais desprezada que havia naquela época de Jesus. Pedro não sabia nem ler nem escrever. Olha, o primeiro papa, como a gente costuma dizer, né? Não sabia nem ler
e nem escrever. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, né? Como que esse cara é um indouto, não sabe nem ler nem escrever e está falando desse jeito com a gente? Imagina quantas vezes Pedro deve ter lá desamarrado sua redinha, né? E de repente passavam os escribas e os fariseus e Pedro falava assim: nossa, esses caras são bons, hein? Se um dia Deus vier, vai falar com eles, né? Não é assim que a gente pensa? Se Deus vier, vai falar com aqueles caras lá, ó, né? E Jesus passa e fala assim: vem e segue-me. É assim, é assim. E Saul não foi diferente. E aí acontece aquela coisa maravilhosa, né? Capítulo 10. Se você ler desde o começo aí do capítulo 10, Samuel procura Saul, fala com ele, faz os sacrifícios, consagra ele como rei, não é? E aí no versículo 9, logo que Saul voltou as costas, 1 Samuel 10, 9, Deus transformou-lhe o coração. Que coisa tremenda, gente. Deus pegou o que era nada e transformou em tudo. Deus pegou o menor dos menores e transformou em tudo. Mudou-lhe o coração. E eu sinto que hoje as coisas estão esquisitas, porque as pessoas vêm ao grupo de oração, vêm à igreja, estudam. A gente vê pelos vídeos da internet que muita gente assiste, graças a Deus, né? Mas parece que elas não deixam que o coração seja mudado. Eu vejo que hoje as pessoas colocam limites em Deus, não é nelas. As pessoas não colocam limites nelas. A gente não coloca o limite na gente, a gente coloca o limite em Deus. É em Deus que a gente coloca o limite. Eu me lembro a semana passada, na segunda-feira, né? Quando vieram com a notícia desse rapaz, que eu não vou lembrar o nome agora, Adalberto, Alberto, Roberto, alguma coisa assim, que estava na UTI. Aí as pessoas me procuraram, não era nem 8 horas da manhã ainda. Aí a pessoa já veio, olha, Eduardo, é isso, ele está em casa mesmo. Olha aí, é o filho deles, ó. Eu não sabia, desculpa. Olha que benção, tá aqui para não dizer que eu tô filho deles, né? Não foi isso que aconteceu mesmo? Aí na segunda, não era 8 horas da manhã ainda, vieram com a notícia para mim. Eu sou ruim para nome, você já percebeu, né? Não precisa nem de falar. Então eu, Eduardo, filho deles aqui, vieram com a notícia: olha, já reuniram a família. E o Eduardo, a gente estava orando já fazia acho que uma semana, mais ou menos. Nós oramos inclusive aqui, né? Estávamos orando antes das 8 da manhã, quando já veio uma pessoa com a cara assim, já de, sabe assim, no fim, já no chão. Olha, já reuniram a família, o Eduardo não vai sair vivo e tal. Eu falei: meu Deus do céu, né? Aí eu falei aquilo que eu sempre falo, sabe, gente? E falo para vocês. Eu falei assim: eu nunca enterrei ninguém vivo até hoje, e o Eduardo não vai ser o primeiro. Gente, nunca enterre alguém vivo. Nunca. Nunca enterre alguém vivo. E as pessoas vêm, eu não sei como que ela estava sabendo. Eu sei que as pessoas vieram já com essa notícia assim, derrotadas mesmo, sabe assim? Ah, já fizeram reunião, já não vai ter mais jeito e tal, né? E eu falei: gente, eu nunca enterrei ninguém vivo, o Eduardo não vai ser o primeiro. Nós vamos orar. Meu irmão, minha irmã, nós vamos orar. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que acontece no céu quando alguém fala assim: nós vamos orar? Nós não temos ideia. Eu até brinquei no dia que eu soube do Eduardo, né? Que ele tinha saído. Eu fiquei sabendo só acho que foi depois do seminário, eu lembro. Aí no rádio eu falei algo que eu achei muito legal, né? Eu falei assim, que os médicos desenganam as pessoas e Deus desengana os médicos. Não é assim? O médico vai lá e desengana a pessoa. Você tem 6 meses de vida e Deus vai lá e desengana o médico e dá mais 10, dá mais 20 anos, né? Quem é que sabe? Quantas e quantas vezes, graças a Deus, eu falo para vocês, eu vejo isso todo dia. Sabe? Deus desenganando médicos e médicos coçando cabeça. Nessa mesma semana passada agora, a Maria lá do Iporã, até falei aqui, acho, na hora da oração, ela estava lá com a cirurgia marcada do apêndice, tal, com radiografia. Aí ela foi no médico, tirou nova radiografia para fazer a cirurgia. O médico olhou para a nova radiografia e falou: uai, tem alguma coisa errada, tem nada aqui, não vai precisar de fazer cirurgia. Aí ainda a Maria falou assim, né? Esses médicos não sabem o que falam. E na hora eu tive um toque de Deus, falei assim: Maria, você está enganada.
O médico sabia o que ele estava falando. O que ele não contava era com um Deus que é capaz de mudar diagnósticos, né? Quando a gente canta uma música, quem ouve o programa de rádio, eu gosto muito de uma música que fala: o médico errou quando disse você nunca mais vai andar, quando disse você não vai ver mais a luz, quando disse você vai ser sempre doente, é porque não conhece o poder de Jesus. O médico errou. O médico errou quando disse que o câncer estava em você e que em pouco tempo você vai morrer. Ele se enganou, pois Jesus te curou, né? E essa música fala que o médico errou não porque ele não estudou. O único erro que o médico pode ter, gente, só um, é não conhecer os mistérios da fé. É isso que essa música fala. É o único erro. Ele conhece o que ele vê. O médico disse que eu ia ter que fazer cirurgia e ele errou, eu não vou ter mais. Ele disse que eu estava com câncer e ele errou. Às vezes ele não errou, ele acertou. O que ele não contava é com um Deus, né? Eu costumo brincar, graças a Deus, Deus é muito amigo meu. Eu amo muito a Jesus e Ele tem me concedido uma certa intimidade, né? Então eu falo que nós temos um Deus intrometido. O médico viu tudinho, certinho. Teu coração está assim. Aí Deus vai lá e mete o dedo no meio assim, ó. É um Deus intrometido. Muda diagnósticos. Muda diagnósticos. Esse é o nosso Deus. Só que nós às vezes, sem percebermos isso, nós nos deixamos levar pelo que está ao nosso redor. E nós começamos a enterrar gente viva. Começamos a sofrer por uma cirurgia antes de fazer a cirurgia. Quantas pessoas eu conheço passaram a vida inteira com medo de uma cirurgia que talvez nunca vai precisar de fazer, com medo de um sequestro, de um roubo que nunca aconteceu, com medo. Eu sempre falo, as pessoas com medo de morrer, elas morrem antes, né? Porque não sai de casa, não faz mais nada, né? Não viaja, né? Não entra em avião, não entra em navio, não entra em elevador. Quer dizer, por causa de medo de morrer, já morreu antes, né? Não experimentou coisas maravilhosas que existem na vida. Deus mudou o coração de Saul. E eu creio, muda o nosso. Mudou o de Levi. Mudou. Deus é assim. Ele pode pegar o menor, o mais pecador, o pior dos piores. E eu olho e falo por mim, né? Se Deus hoje faz algo em mim e através de mim, foi pura misericórdia. Eu sempre digo isso no seminário. Falei isso esses dias, né? De vez em quando as pessoas falam: eu queria ser igual você. E eu falo: é tão fácil. Beba 1 litro de conhaque por dia, bata na mãe, seja preso, tenha ódio do pai, porque este é o marinho. Este é o marinho. Se Jesus não tivesse tido misericórdia e tocado e mudado o coração. Só que assim como aconteceu com Saul, e eu creio está acontecendo conosco, né? Mas Saul, com o tempo, ele confundiu a amizade dele com Deus, o amor de Deus por ele, ele confundiu com a arrogância de achar que ele era melhor do que os outros. E então Saul começa a andar sozinho, pelas próprias pernas, começa a só fazer besteiras, né? Se você continuar lendo, ele simplesmente, Saul era rei, Samuel era profeta e sacerdote. E um dia Saul foi para uma batalha, ele queria fazer um sacrifício a Deus. O que ele fez? Não esperou o sacerdote. Eu sou o rei, eu mesmo faço os sacrifícios, né? E então ele perdeu tudo o que Deus tinha dado para ele. Preste atenção, meu irmão, preste atenção. Saul, na sua arrogância, na sua mania de achar que sabia o que estava fazendo, perdeu tudo o que Deus tinha dado para ele. E assim como aconteceu com essa pessoa que eu falei, que foi até morar com outra mulher, se você continuar lendo aqui, Saul se perdeu tanto que ele cometeu aquele ato que para Deus é o mais abominável, né? Ele foi procurar outros deuses, foi consultar espíritos, consultar mortos. Para Deus, Saul que era nada, foi elevado. E lá em cima, né? Eu tenho 1,86 m. Então eu falo por experiência. Quanto mais alto, mais feio é o tombo, né? O baixinho quando cai quase nunca machuca, mas o alto sempre se machuca, né? Baixinho se machuca, né? Tá mais perto do chão, né? Então não se machuca tanto. Mas a gente quanto mais alto, pior. E Saul, como chegou muito alto, ele caiu feio, e perdeu tudo. Veja, um homem que era o menor
dos menores, teve o coração transformado, até profetizar profetizou, mas de repente ele achou, bom, agora que eu e Deus a gente está assim, eu posso fazer o que eu bem entender. E quantos de nós não caem neste erro, né? Eu tenho visto nessa caminhada, gente, as pessoas são interessantes, né? Presta atenção nisso, talvez você possa até, quem sabe, se ver, né? As pessoas, quando elas vão comprar, elas não pedem oração para ninguém, né? Já prestou atenção? A hora que a dívida estoura, meu Deus do céu, esse vasinho não aguenta dos papelzinhos escritos, né? Na hora de comprar, não, porque Deus está do meu lado. Deus, há um versículo em Deuteronômio que fala que Deus nos põe de cabeça e não de cauda, né? Então a pessoa fala assim, porque eu sou filho do rei. E vai lá e mete o pau, e compra casa, e compra carro, e compra TV de 95 polegadas, e faz plástica, e não sei o que lá, né? Aí não precisou de orar, não falou para ninguém, não pediu oração, porque Deus está comigo. Aí de repente as coisas não foram do jeito que ela pensou. E na hora de pagar as dívidas, né? Na hora que os carnezinhos começam a chegar em casa um atrás do outro, e o oficial de justiça, ai Deus, me ajuda, ô irmão, ora por mim, né? É interessante isso. Como a gente se arroga a achar assim, bom, eu agora fiz o cerco de Jericó, já posso reformar minha casa, né? Nem preciso perguntar mais nada para Deus, né? Eu já posso trocar meu carro, eu já posso fazer minha viagem, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou com Deus e Ele é meu amigo, é meu Deus, é meu rei, meu Senhor, então eu estou podendo. Imagina, eu sou filho de rei. Você acha que Deus me quer andando nesse carro velho? Às vezes não, às vezes Deus quer que você ande de Mercedes, né? Não é isso? Os ônibus da tua é tudo da Mercedes, não é? Não é isso? Os ônibus da tua é tudo de Mercedes. Às vezes Deus quer que você ande de Mercedes o dia inteiro, com motorista particular. Olha que bênção, gente. Mercedão para lá, Mercedão para cá, pronto, entendeu? Acabou. Deus é assim. Às vezes Ele não quer mesmo que você ande num carro velho, Ele quer que você ande um pouco a pé. Às vezes Ele não quer mesmo que você compre só uma TV, né? De 60 polegadas. Às vezes Ele quer que você volte a escutar o nosso programa de rádio, todo dia, das 10 às 11 da manhã, pronto. Queimou a TV, que bênção, volta para o rádio. Quem é que sabe? Eu me lembro de uma amiga que estava numa crise de casamento, já tinha naquela época, hoje ela tem mais de 20 anos, naquela época estava com uns 10 anos de casado. E sabe como é que o casamento dela, gente, começou a encontrar uma restauração? Eles estavam duros, brigando, tal. Aí para ajudar, para abençoar, queimou a televisão. Gente, que bênção. Eles foram obrigados a andar de mão dada, eles foram obrigados a conversar, eles foram obrigados a visitar e receber, porque não tinha dinheiro para consertar a televisão. Passou uns 15 dias até conseguir consertar a televisão. E foi uma bênção, porque ali o casamento deles começou a ter uma restauração. Estão casados até hoje. Muitas vezes a gente não percebe, né? Sábado eu recebi uma telefonema em casa, uma mãe desesperada. Meu filho acabou de ser preso, o que eu faço? Tal, né? E aí eu contei para ela do irmão da minha esposa. A conversão, a mudança, a salvação. Hoje ele já está morto. A salvação do irmão da minha esposa foi no dia em que ele foi preso. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Quem aqui quer ter um filho preso? Ninguém, né? Eu também não quero. Mas e se para salvar o teu filho ele tiver que passar pela prisão? Vale a pena ou não? Não é isso? É melhor ter um filho que nunca foi preso, estudou pra caramba e foi pro inferno, ou um que talvez tenha errado, passou pela prisão e foi pro céu? Qual dos dois filhos você prefere? A verdade é que a gente está entregando, então creia. Se entregou, creia. Saul foi tocado por Deus, teve um coração mudado por Deus, e no fim, sabe o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Tudo. Judas. As pessoas quando pensam em Judas, pensam só na traição que ele fez, não pensam? Mas em Lucas, no capítulo 11, e no capítulo 9 e no capítulo 11 também, por 2 vezes, fala que Jesus enviou os seus discípulos e que todos voltaram porque tinham feito milagres. Judas estava entre eles ou não? O que você acha? Estava. Judas também fez milagres, mas na sua liberdade ele quis colocar tudo a perder. E meu irmão, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando eu estou falando de Saul, de Judas, eu não estou falando de pecado. Todos nós somos pecadores.
Eu estou falando de direção. Eu estou falando de submeter-se a Deus, mesmo quando porventura eu caio em pecado. Eu estou falando de ser obediente, né? Hoje nós estamos celebrando na Igreja Católica o dia de São José, não é? Que homem, né, gente? Que homem. Um homem que, primeiro, por amor à sua esposa, ele ia fugir, mesmo sabendo que o filho não era dele. Mas ouvindo a voz do Senhor dizendo para ele ficar, ele ficou. Ouvindo a voz do Senhor dizendo para ele fugir para o Egito, ele fugiu. Ouvindo a voz do Senhor dizendo para ele voltar, ele voltou. Que homem! Que homem! Não tinha pecado? Tinha. Era como todos nós. Mas ele era obediente. O que está nos faltando, meu irmão, não é mais o toque de Deus. Eu tenho dito e creio nisso, sabe? Hoje tem sido difícil. Pessoas que de alguma maneira não viram ou ficaram sabendo de milagres. Deus tem derramado bênção. Nos últimos 30 anos aí a gente viu muita coisa, né? Quem é católico todo esse tempo sabe do que eu estou falando, né? Há 25 anos atrás, esta catedral aqui, ela tinha uma única missa de domingo, e nesta única missa de domingo não via nem 50 pessoas. Não sei se alguém aqui é desta época. Há uns 25 anos atrás. Hoje esta catedral tem 4 missas no final de semana, e todas cheias. E não é só aqui, praticamente em todos os bairros, em todas as paróquias. Eu lembro quando eu comecei a tocar no Salesiano, 1987, olha quanto tempo faz, né? Eu era criancinha ainda naquela época, né? Comecei a tocar muito novinho, eu tinha uns 6 meses de idade. 1987, 88, o Salesiano tinha uma missa de manhã, no domingo, e uma noite. A missa da noite não ia 50, 60, era um disquinho. Padre Gino colocava aquele disquinho, o disquinho ficava pulando, e riscava para um lado, e riscava para o outro. De repente nós começamos a tocar, e teve que fazer uma outra missa às 6 horas da tarde, porque na missa das 8 não cabia mais ninguém, né? Então, nós vimos milagres mesmo, das pessoas voltarem para Deus. Vimos milagres, como nós começamos a falar agora do Eduardo aqui. Vimos milagres, todos os dias, milagres. Mas às vezes eu acho que na bondade de Deus, né? De vez em quando eu falando com Deus, né? Eu falo, Deus, às vezes eu acho que o Senhor tinha que ser mais ruim. Porque a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto, né? A bênção de Deus, gente, a cada manhã ela vem para o bom e para o mal. Ela não vem só para o bom. E aí que está o problema, né? Porque o mal, vendo a bênção de Deus, ele acorda, ele respira, ele vai trabalhar, ele toma banho e fala assim, não precisa de Deus. Esse que é o problema, né? Se Deus fosse um pouco mais ruim, acho que eles se voltavam para Deus. Mas Deus é tão bom que ele é desprezado. E eu creio que isso tem acontecido muitas vezes conosco. Então, meu irmão, minha irmã, Saul teve um coração trocado, e mesmo assim ele se perdeu. Entristece muito meu coração. Esses tempos atrás estava num velório também, encontrei pessoas de muito tempo de caminhada, uma com depressão profunda, pessoas que eu vi sendo usadas por Deus com poder e que hoje estão encostadas, né? Não porque Deus encostou, porque simplesmente se perderam no meio do caminho. Será que nós vamos passar por isso, meu irmão? Será que nós vamos deixar que este nosso coração trocado seja perdido? Eu tive um irmão meu, né? Ele não entende nada de carro. E naquela época, né? As baterias tinham que trocar a água. Então ele foi lá e comprou a bateria, foi para casa. E ele viaja, né? Ele é professor, viaja. Ele morava, hoje ele é em Rio Preto, mas morava em Lins. E ele dava aula em Rio Preto, Bauru e não sei. Então ele andava pra caramba. E ele não colocava água na bateria. Passava 3, 4 meses a bateria, ele ia lá na garantia e trocava. Aí colocava uma nova, 3, 4 meses trocava. Trocava outra nova, 3, 4 meses trocava. Aí o cara falou assim, gente, não é possível, né? Só com ele que dá problema. Aí ele perguntou, né? O rapaz perguntou pro meu irmão, o senhor troca a água da bateria, o senhor coloca a água da bateria de quando em quando? Ele falou assim, aí precisa? E precisa, né? E eu creio que muitos de nós levam esta vida com Deus, né? Nós cremos assim, meu coração já foi trocado por Deus, já fui curada, já fui perdoado, já fui restaurado, não preciso de mais nada.
Não preciso de mais nada. Vocês conhecem a história da churrasqueira? Um dia que você estiver fazendo churrasco em casa, se quiser me convidar e eu puder ir, eu vou. Gosto muito de churrasco, né? Mas fica prestando atenção. Você pegar aqueles carvãozinhos meio terceirizado, aqueles carvãozinhos cheios, né? Eles dão aquela explosão, não é isso? E cai tudo pro lado de fora. E é interessante que a hora que ele cai pro lado de fora, ele continua incandescente, ele continua vermelho. Pode prestar atenção. Naquele momento você nem pode pegar ele na mão, não é? Porque ele está queimando. O tempo passa, os carvões da churrasqueira continuam queimando, continuam quentes. Você vai naquele chão, aquele lá já não está tão quente assim. Passa mais um pouquinho, ele já está geladinho. E os que estão na churrasqueira continuam cumprindo o seu papel, que é o de queimar a carne, né? Assar a carne. O carvão, quando ele não cumpre o seu papel, gente, presta atenção numa coisa, o carvão é interessante, né? Porque ele é feito para ser queimado. Quando ele não é queimado, quando ele não vai para a churrasqueira, ele vai na geladeira só para ficar absorvendo o cheiro ruim. Já prestou atenção nisso? Não é verdade? Quantas vezes você abre uma geladeira, tem um carvãozinho lá dentro para tirar aquele cheiro ruim, né? Ou ele vai servir para o seu propósito de fazer o churrasco, ou ele vai ficar absorvendo o cheiro ruim, que é o inferno do carvão, eu falo. Porque o carvão nasceu para ser queimado, o inferno dele não é no fogo. O inferno de carvão é na geladeira, é diferente do nosso. O nosso é no fogo, o dele é na geladeira, né? Porque ele não cumpriu aquilo que ele tinha para fazer. Meu irmão, minha irmã, há um plano de Deus para nós. E eu vou te falar uma coisa, é muito mais do que uma profissão, um casamento, ter filho, ter saúde, é muito mais do que isso. Aliás, eu conheço pessoas que só descobriram e só cumpriram o verdadeiro plano de Deus depois que perderam um filho, né? Que tiveram um filho morto, depois que foram assaltadas, depois que ficaram desempregadas. Há pessoas que só descobriram que eram carvão depois que entraram dentro de uma geladeira mesmo, né? Nós não precisamos passar por isso. Deus nesta noite está te chamando para trocar o teu coração. Talvez você olhe para você e diga: mas eu sou o menor dos menores. Na minha casa nós somos em 15 irmãos, né? 2 morreram, 4 são só por parte de pai. Então na minha família mesmo a gente cresceu em 9 irmãos. Desses 9 irmãos, só tem eu e mais um que não tem curso superior. E são os 2 que mais tiveram problema com o alcoolismo, né? Coincidentemente, né? Então, não é difícil para mim dizer para vocês que lá da minha casa eu estou entre os menores. Faço parte de uma família extremamente tradicional, sobrenome dificílimo, né? Martins da Silva. Quer que soletra ou não precisa? Porque sobrenome é meio raro, né? É especial assim. Você digita no YouTube assim, lá no Google, Martins da Silva, e deve dar umas né? Então, dos sobrenomes das famílias é das menores, mas eu não tenho hoje nenhum orgulho, mas tenho muita alegria em dizer que eu levei a salvação para dentro da minha casa. Da mesma maneira que um dia eu cheguei alcoolizado em casa e agredi a minha mãe, eu estava com ela antes dela entrar na UTI, e ela confessando seus pecados, perdoando meu pai e sendo salva para ir para o céu. Eu estava lá. Da mesma maneira que eu tirei a cinta para bater no meu pai, que eu xinguei, que eu odiei por muito tempo, eu estava lá 1 hora antes dele morrer para ouvir ele dizendo que aceitava Jesus Cristo e que ele estava indo para o céu. Então eu posso dizer para vocês que eu estava entre os menores, entre os piores. Eu me lembro muito quando o pessoal chegava na minha casa e minha mãe falava: esse aí não tem jeito. A minha mãe falava para o pessoal da igreja: não perde tempo com ele, que esse aí não tem jeito. A minha mãe falava isso. Eu estava entre os menores. Mas Deus não olha para isso. Deus não olha para isso. Deus hoje quer olhar para a obra maravilhosa que Ele fez.